Quem está animado nessa manhã? Você tem que estar mais animado, não é possível. Quem estava ontem lá na sala mergulhados? Foi bênção demais. Obrigado pela sua vida. Obrigado por cada cidade que veio. Obrigado, vocês são fantásticos. Essa manhã a palavra não é muito complicada de entender. O Nico não para, né? Único. Nessa manhã, Ele quer ter um encontro único com você. Esse é o tema da palavra. Ele quer ter um encontro único com você. Antes de começar a palavra, tem um livro que mexeu muito comigo o ano passado. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele é bem baratinho, por isso que eu estou querendo te fazer lê-lo. E se você nunca leu um livro na vida, você vai conseguir ler esse livro. Porque olha aqui, ele é mais fino que um papel sulfite. Ele tem poucas palavras, mas ele é muito profundo. Chama DNA do Nazireu. Conta a história do Lou Engle. Não sei se você conhece o The Call, que acontece nos Estados Unidos e ele já rodou o Brasil. Eles juntam jovens que vão clamar por pureza, que vão clamar contra o aborto, que vão clamar para que Deus venha e sara a nossa juventude. E é impressionante o que esse cara tem feito no mundo. Ele é um avivalista. E o que mais mexeu comigo é que o filho dele é fantástico. Ele é um adolescente louco, que jejuou o ano inteiro de carne, fez coisas loucas só para que jovens como eu e como você fossem tocados por Deus e separados por uma vida de santidade com Deus. Se você precisa de santidade na sua vida, eu te aconselho esse livro. Se você precisa de Jesus na sua vida, você precisa comer esse livro, DNA do Nazireu, bem barato. Tem alguém que é designer aqui? Sou só eu que sou designer, olha que benção. Não, tem um irmão lá, querido. Oh. Sabe quem é designer? Jesus. Ele é o criador de todas as coisas. Eu quero te dar um toque. Vou te dar mais um toque. Quem é que sente que tem o dom de visões? Quem sente? Se você ler a Bíblia, você vai poder saber que você tem até a legalidade para ter visões, porque os jovens terão visões. Foi assim que eu tive a minha primeira visão. Eu jejuei e orei em cima desse versículo: os jovens terão visões. E Deus me deu visões. E se você é um cara meio sonhador, tem visões de Deus, eu quero te orientar a comprar essa Bíblia aqui. Não é nem para ler. É porque nessa época não, já era jovem quando eu comprei ela. E parece que as coisas aconteceram ainda mais loucas nas minhas visões, né? Porque Deus vai alimentando o seu Winchester aí, seu HD. E depois quando Ele vem com a revelação, você já está... Se você pegar na Bíblia, Deus falava com o profeta dentro daquilo que ele conhecia. Por isso que eu estou falando para você comprar essa Bíblia também, se você quiser a Bíblia em ação. Estou fazendo um merchan aqui hoje. Quem comprou a camiseta único aí? Mano, vocês acabaram com as camisetas, velho. Ficou todo mundo desesperado querendo comprar. E eu já estou te vendo o ano que vem desesperado para entrar na fila para comprar também. A gente está muito feliz com a conferência, com tudo aquilo que Deus fez. Mas eu tenho uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Então nessa manhã, olha para quem está do seu lado, fala assim: hoje é eu e Deus. Então desgruda um pouco. Você está namorando, está casado? Hoje o cheiroso vai vir aqui. Não tem ninguém mais cheiroso que ele. Hoje o desejado das nações vai vir aqui para encontrar com você. Hoje a pessoa mais linda do mundo, de toda a existência, vai vir aqui. E Ele quer se encontrar com você. A palavra é muito simples. Nós vamos ler o capítulo 20 e o capítulo 21 de João. A gente começou essa conferência
falando que você é um alvo do amor de Deus. Depois veio o Rafa, falou que você é a habitação dele. Deixa eu abrir a palavra aqui, senão fica difícil. Depois veio o Davi Lago, te deu uma voadora. Fala assim, em terra de saci, qualquer chute é voadora. Foi o que ele fez aqui com a gente ontem de manhã, né? Mas Deus tem usado ele para transformar os jovens e a mentalidade da juventude do Brasil. Eu tenho certeza que você não é mais o mesmo. E ontem veio o nosso pai aqui. Quem estava aqui ontem à noite, meu irmão? Você foi para a glória ontem à noite e nem percebeu. Queria que abrisse lá e hoje nós vamos lá para João 20. Pode colocar lá na NVI, no versículo 1. A gente vai ler. Quem topa ler? Você já leu um capítulo da Bíblia hoje? Não leu, tá vendo? Cabeção. Acordou, tomou café da manhã, fez um monte de coisa, não leu um capítulo. Então eu vou te ajudar a se alimentar da palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo inteiro. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Dá uma pausa aí. Quem ama João? Eu amo João, velho. João não se acha. João não, ele não se acha, ele só sabe quem ele é. E ele escreveu o texto, em vez de colocar assim, o tempo inteiro quando ele fala dele, em vez de ele falar assim, Pedro e João, ele falou assim, Pedro e aquele a quem Jesus amava. Falando de si mesmo. E não era por exaltação própria, é porque ele tinha certeza do amor de Deus. E você vai sair daqui hoje tendo a certeza de que você é amado por Deus. E aí vai para o versículo 3, vamos tentar passar bem rápido para mim. Pedro e o outro discípulo saíram, Pedro e João, né? Saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não o encontrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Jesus aprendeu a fazer a cama todo dia de manhã. Esse é o versículo que prova isso. Ele acordou de manhã, ele fez a cama, dobrou o lençolzinho e colocou lá. Só para avisar Pedro, Pedro, você sabe que eu gosto de fazer assim? Então quando você olhar isso, você vai saber. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, fala comigo, Maria. Eu amo Maria, todas as Marias da Bíblia, velho. Não tem uma Maria ruim na Bíblia. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Fala comigo, chorando. Pode voltar, nós não acabamos o versículo. Fala comigo, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela fala: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e ela viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela estava pensando que fosse um jardineiro e disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Fala o seu nome. E
que Jesus disse e fala o seu nome. Hoje você vai escutar Ele falando o seu nome. Isso vai mudar tudo. Quando Ele falou Maria, ela voltou-se para Ele e exclamou, Rabone, que significa mestre. E Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que lhe acontecera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, agora segura aí no 19, fazendo um favor. E ora aí, porque o meu computador não quer funcionar. E se não funcionar, vai ser uma glória. Em nome de Jesus. Deus falou muito comigo no dia 9, na vigília que nós fizemos lá. E eu pensei que era só para aquele dia. E fui fazendo outra palavra. E fui me alimentando de outra coisa que eu achava que Deus ia fazer. E Ele me levou de volta lá para o dia 9. Quando Ele falou que Ele queria ter encontros com a gente. E Ele me levou nesses 2 últimos capítulos. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, lindo, maravilhoso, morreu. Ficou de sexta para domingo morto. Só que no domingo de madrugada Ele ressuscitou. E você tinha que estar feliz por isso. Ele ressuscitou no domingo de madrugada. E Ele ressuscitou no domingo de madrugada. Foi a coisa mais sensacional que aconteceu na criação. Ele ressuscitou no domingo da madrugada. E Ele ficou 40 dias ministrando o reino de Deus, as coisas do reino de Deus para os discípulos dele. Ele ficou, fala comigo, 40 dias. Nesses 40 dias não fala quase nada do que Ele fez. Mas João, ele pega algumas coisas que aconteceu nesses 40 dias. E eu gosto de João porque ele, nos outros evangelhos tem muita coisa parecida, tem muita coisa que uma complementa a outra, mas João ele foi escolhendo histórias que marcaram muito a vida dele e dos discípulos, e ele contou para nós. E desses 40 dias, ele contou 4 histórias que eu quero contar para vocês, e nós vamos meditar nesses 4 encontros, que fala de João 20 e João 21. E esse primeiro encontro que aconteceu foi algo sensacional. Você não está entendendo. Maria Madalena era uma das mulheres que apoiava o ministério de Jesus, que financiava o ministério de Jesus. E ela tinha sido liberta de 7 demônios. Ela deveria ter uma vida possessa, cheia de conturbação, cheia de problema. Não sei se de doença ou não, a Bíblia não fala. Mas ela era possessa de 7 demônios e ela foi liberta. E ela passou a ser uma mulher apaixonada por Jesus. Apaixonada por Jesus. Quando eu li esses versículos, entra dentro de mim a paixão que ela tinha. Porque você sente ela falando para o próprio Jesus, só me fala onde Ele está, porque eu não posso ficar com Ele, eu vou levar Ele. Eu não posso deixar que levem Ele de mim. E ela precisava ficar com Ele. Ela estava 3 dias sem Ele, e ela já não conseguia mais dormir sem Ele, pensando que Ele estava morto. Mas Ele ressuscitou, e Ele ia para os céus ver o Pai dele. Só que teve uma paixão tão louca dessa mulher, que Ele parou tudo. Ele parou tudo e falou, eu não posso subir direto, eu vou ter que dar uma brecada nessa menina. Ele não brecou para os 12, ele não brecou para Pedro, ele falou assim, nem me rela, você não pode me relar, porque eu nem subi para o Pai ainda, eu só quero, é que eu vi o seu choro, eu vi que todo mundo foi embora, mas você ficou aqui chorando, eu vi que os discípulos vieram, eles me amam, mas você ficou desesperado aqui, clamando para ter um encontro comigo. E esse primeiro encontro mostra uma paixão que torna você irresistível para Deus. Queria que você notasse isso. Eu
Eu preciso ter uma paixão que me faz irresistível para Deus. Essa mulher, ela teve uma paixão que Jesus não tinha como passar reto. Sabe o que o Rafa falou, que de gostar de ser a habitação dele, de ter aquele ar-condicionado? Essa era Maria Madalena. Ele não podia passar reto. E nessa noite eu oro para que um fogo comece a arder no seu coração, um desespero santo comece a arder no seu coração por ter mais do seu amado, que ele não passe por esse lugar sem brecar e te dar um abraço hoje, que ele não passe por esse lugar sem parar tudo para ficar um pouquinho com você. Sabe o que é interessante dessa paixão irresistível? É que todos os outros negócios as outras histórias que eu vou te contar, e até as histórias que a Bíblia cita de Jesus ressuscitado, são histórias que a pessoa nem estava esperando e de repente Jesus... A gente vai ver que eles estavam todos trancafiados com medo dos judeus, e de repente Jesus, tipo o Chris Angel, atravessa a parede. Cheguei aí, galera, firmeza? Os caras não estavam esperando, do nada ele apareceu. Aí depois eles estavam reunidos de novo e do nada ele apareceu. Depois eles estavam pescando e do nada ele veio. Não é do nada, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Só que aqui não. Aqui ela provocou que ele viesse. É diferente. Aqui ela fez ele vir. A paixão dela atraiu ele. No outro você vai ver que no próximo etapa que a gente vai ver, eles estavam com medo, eles não estavam assim, Jesus vem aqui, eles estavam com medo, eles estavam trancafiados, e de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Mas aqui não é o de repente, meu irmão. Aqui não é o de repente. Aqui é uma vida numa sala de oração só para ver Jesus. É uma vida num quarto de oração só para ver o Senhor. Eu sou pastor e você talvez é líder. E às vezes chega na hora de dar célula, você se apaixona um pouco mais. Chega na hora de fazer o estudo, você busca um pouco mais. Sabe o que Ele quer de você? Não só uma busca para dar, mas uma busca para tê-lo. Mas uma busca que não... não é porque eu vou ministrar, é porque eu não vivo sem Ele. É porque eu não consigo ir para o serviço e deixar Ele em casa. Eu não consigo fazer nada sem Ele. Quem quer ter essa paixão louca que atrai a presença dEle? Eu quero ir rápido para a gente poder. Para a gente poder. Vamos para o versículo 19 lá. Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus, Jesus entrou. Fala assim, Jesus entrou. Jesus entra aqui hoje. E ele pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Continua. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se em vê-lo. Pode ir lá. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, ele soprou sobre eles o doce Espírito Santo. E ele falou assim: receba o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Segura aí. Segunda coisa, segundo encontro com Deus nos mostra que um encontro com Deus produz duas coisas: um enchimento do Espírito Santo. O encontro com Jesus, ele não anda sem o Espírito Santo. Ele não anda sem o Pai. Ele é indivisível. Quando chega Filipe e fala assim: ô Jesus, você é muito legal, você é bonito, cara. Pô, seu cabelo é da hora, você curou um monte de gente, só que a gente queria ver o seu Pai. Ele falou assim: beleza, tá aqui, sou o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por
Porque é um Deus trino que nós servimos. Ele é distinguível em 3 pessoas, mas Ele é indivisível. É o mesmo Deus. Eu posso te falar, o Espírito de Jesus já está aqui. E Ele vai soprar sobre você. Ele vai te fazer 2 coisas. Ele vai te encher, mas para um propósito, para o ID. Ele falou assim: eu vou enviar vocês, assim como o Pai me enviou. Como que o Pai enviou o Filho? Veio o Espírito Santo como uma pomba, desceu sobre Jesus, depois que ele desceu os batismos. E ele foi, o batismo, e ele foi cheio, ele foi apoderado do Espírito Santo. E aí, quem quer ser cheio desse Espírito Santo? Quando você tem um encontro com Jesus, esse texto, ele fala exatamente do mesmo texto do caminho de Emaús. Tinha dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, e de repente Jesus veio, de repente, se pôs no meio deles. E começou a conversar com eles, e os caras falaram assim: mas por que você não está triste? Você não viu o que aconteceu? Jesus, o Messias, ele morreu. E aí ele começou a mostrar para eles quem ele era e o que ele veio fazer, desde Moisés até os profetas. E os caras não entendendo o que era Jesus, com os olhos ainda vendados. Mas de repente, quando eles pararam e Jesus partiu o pão, quando ele partiu o pão, eles falaram: é Jesus. E depois que Jesus soltou uma bombinha, né, ninja, e sumiu na fumaça, isso não está na Bíblia, mas está naquela bibliação ali que você pode comprar, né? Depois que ele sumiu, os caras falaram assim: é lógico que é Jesus. Você não percebeu que quando ele começou a falar com a gente, o nosso coração começou a queimar, o nosso coração começou a arder? Sabe por quê? Porque quando a presença de Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo começa a acender um fogo dentro de nós. E quantos já estão queimando por Ele? Queria que você aí no seu lugar começasse a orar em línguas, começasse a pedir para Ele te encher, começasse a pedir para Ele te encher, começasse a pedir para Ele te encher. Jesus, tudo que nós precisamos é do Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, Jesus. Vem sobre nós, Deus, nos enche nessa manhã, Jesus. Chacarabassanda. Quando o Espírito Santo te enche, a paz de Deus entra dentro de você. Sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. E o encontro com Ele vai o medo embora. Os discípulos estavam trancafiados com medo dos judeus. Jesus se colocou no meio deles e por 2 vezes Ele falou assim: chega de medo. Que a paz de Deus entre dentro de vocês agora. Eu queria que todos fechassem os seus olhos agora. Tem pessoas aqui que não dormem direito, porque estão preocupadas, porque tem medo. Tem pessoas que estão às vezes em depressão, síndrome do pânico, com problemas psíquicos, com problemas de estresse, porque a nossa geração tem sofrido demais um estresse, uma pressão. Jesus não quer isso para você. Hoje, você que está com medo, sabe o que Ele veio fazer aqui? Ele veio falar assim: paz seja com vocês. Sabe o que Ele veio fazer aqui? Ele veio falar assim: medo, vai embora. Depressão, vai embora. Tristeza, suma. Se você tem algum desses problemas que eu falei, todos de olhos fechados, erga a sua mão. Hoje o príncipe da paz entrou nesse lugar. Isso é maravilhoso. Se você tem problemas com insônia, levanta as suas mãos. Ele vai te tocar agora. Você que está aí de olhos fechados, começa a orar em línguas nesse lugar. Começa a abençoar o seu irmão. Deus, nós mandamos embora toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo estresse, todo medo, toda insegurança, todo sofisma na mente, nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo. E eu declaro a paz
a paz que excede o entendimento, a paz que excede os problemas, a paz que excede as circunstâncias, enchendo o coração deles agora, Pai. Vem com o seu Espírito Santo, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu declaro cura. Eu declaro cura. Eu declaro cura hoje. Você vai deitar em paz e logo dormir, porque o Senhor, o seu Deus, te faz descansar. Porque você não vai ficar mais ansioso por coisa alguma. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Senhor. Amém? Nós vamos continuar. Pode ir para o outro versículo. Quem quer continuar? Eu já queria parar aqui e deitar, mas de repente, um homem que todo mundo acha que é um incrédulo, um homem de Deus, Tomé, chamado Dídimo. Esse cara, ele é um dos 12. Ele é um dos pilares do cristianismo. Simbologicamente, ele é um dos 24 anciões lá no céu. É Tomé. Todo mundo olha para Tomé e fala assim: Tomé é um incrédulo. Tomé não é um incrédulo. Todo mundo que está aqui nessa sala já teve problema com fé? Ou você não teve? Quem já teve problema em crer? Levanta a sua mão. Todos os problemas que você teve em crer foram pequenos perto do problema desse cara. E você chama ele de incrédulo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Pensa na maior chuzeira que aconteceu desde o começo do ministério de Jesus. Foi a maior chuzeira. Ele soprou sobre os caras e falou assim: receba o Espírito Santo. Eu tinha que estar lá. Quem queria estar lá? Tomar uma soprada dessa na testa. Meu irmão, Tomé não estava. Pensa num cara mordido. Mordido, ele não estava. E os outros discípulos disseram: nós estávamos lá, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não tiver a minha experiência, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos deles, se eu não colocar a mão, colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Como eu amo Jesus. No meu mundo de Bob eu fantasia assim, que Jesus queria tanto que tivesse todo mundo junto, que ele falou assim: os caras estão demorando para se reunir. Agora eles se reuniram, ele apareceu. Quando Tomé estava todo mundo junto, ele veio. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. De novo, velho, ele não tem problema com as portas trancadas do seu coração, desde que ele esteja vulnerável. A pessoa estava lá tudo trancado e Jesus de novo: estou entrando. Ele tem as chaves, né? Ele já chegou lá. Apesar de estarem trancados, Jesus entrou, expôs-se nos meios deles e disse o quê? Paz seja convosco. Foi a última reunião que mostra com as portas trancadas. Depois eles só estão na rua. Porque teve que falar mais uma vez: seus cabeção, não tranca a porta, velho. Não precisa trancar. Eu coloquei tanto anjo aqui para guardar os 6, que essas portas aqui, e nada, se não tiver nem muro, não dá nada. Porque eu serei um muro de fogo ao seu redor e no meio de vocês a sua glória. Então fica tranquilo. E de repente vai lá no versículo 27, Jesus disse a Tomé: coloque o seu... Olha só o que Jesus fez. Não falou assim: ah, seu incrédulo, perdido, lazarento, sai de aqui. Ele falou assim: não, Tomé, eu vim aqui para isso. Coloca o seu dedo aqui. Eu quero te ensinar a crer em mim, que eu sou real, que eu estou falando, que aquilo que eu prometi para a sua vida vai acontecer. Coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não me viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro.
mas esses foram os escritos, tá? Aí pode parar. O que eu quero te falar de Tomé? Deus não tem filhos prediletos. Deus nessa manhã, Ele não quer que você se alimente da experiência dos outros. Você tem um desejo de ter uma experiência real com Ele? Sua? É sincero esse desejo? Quem já ouviu alguém que teve uma experiência tão real, você falou, nossa, mas por que não fui eu lá? Eu lembro uma vez que quando eu fui no encontro com Deus com 14 anos. Eu fui no encontro com Deus com 14 anos e na primeira palavra, eu não vou contar nada do encontro porque você ainda não foi, porque você é um cabeção, né? Mas tudo bem. Mas na primeira palavra, tinha um monte de amigo meu e todos eles chorando no chão receberam. E sabe quando parece que assim, 10 mil caíram não são ao seu lado, 10 mil à sua direita e só você não foi atingido? Quem já passou por isso? Pelo amor de Deus. Não é possível. E aí eu ficava o tempo inteiro assim, eu estou em pecado, eu estou sujo demais para que Ele me toque. Eu estou incrédulo demais, eu estou com um monte de problema. Não é possível, todo mundo chorando, eu não estou sentindo nada. Eu não estou achando que nem Jesus está aqui, talvez Ele nem esteja aqui. E eu fiquei assim, será que todo mundo vai ter um encontro com Ele e eu não vou ter? E eu saí da sala assim, a gente foi jantar. A comida do encontro, ela vem dos céus. Ela vem exatamente dos céus, né? São os anjos de Deus que preparam o feijão. É uma delícia. Eu nunca vi uma comida daquela. Eu amo comer. Eu amo comer. E se tem duas coisas que me tomam: carne e feijão. Se tiver isso pro resto da minha vida, eu não vou enjoar. Tira o arroz, tira tudo, tira o chocolate, carne e feijão. E nesse dia tinha as duas coisas depois. E eu estava saindo, eu falando assim, poxa Jesus, só eu que não. Quando eu cruzei a porta, eu senti que alguém deu de cara comigo. Era Jesus. Era Jesus e eu não consegui comer. Porque Ele não esqueceu de mim. Todos os meus amigos já tinham enxugado o choro. Mas de repente quando eu cruzei a porta, parece que Ele estava brincando de esconde-esconde comigo. Quando eu cruzei a porta, eu senti que Ele me encontrou. E aí acabou, aí foi o encontro para mim. Aí dali eu só fiquei agarrado com Ele o resto do encontro. E eu estou tentando, eu faço de tudo para continuar agarrado para o resto da minha vida. Quando eu virei aquela porta, eu comecei a chorar. E eu senti, eu nunca tinha chorado daquele jeito. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia nem se era emocional. Eu só ficava chorando. E o povo tentando te acalmar para comer. Você precisa comer, você já chegou por último. Se você não comer, não vai comer. E você não consegue comer. Eu gosto de feijão. E era carneiro, velho. Você nem sabe o que é carneiro do encontro, que você é novo. Você é juvena, você não sabe. Só os velhão sabem o que é carneiro no encontro. Cara, é o melhor carneiro do planeta. E eu não conseguia nem comer. Sabe por quê? Porque eu já tinha o meu alimento. Porque eu já tinha o meu noivo, eu já tinha Jesus. Ele não esquece de você. Ele não esqueceu de Tomé. Ele não esqueceu de Tomé. Você tem duvidado que às vezes você é de Deus, porque parece que todo mundo é tocado, todo mundo recebe, você não. Você é de Deus, você é alvo do amor dEle, você é a paixão dEle. E Ele te ama com tudo que Ele tem. Ele é o amor. E o amor está aqui para falar, eu te amo. Você não é diferente dos outros. Eu te amo, eu vou me encontrar com você. Talvez não foi ontem, talvez não foi na sexta, mas hoje Ele quer te abraçar. E eu creio que até o final dessa conferência, encontros maravilhosos com Ele vão acontecer. Depois disso eu comecei como adolescente a ter encontros com Ele no meu quarto. Eu lembro de uma vez que eu estava dormindo. Sabe quando você dorme orando? Você já peca, meu irmão, você acorda pedindo perdão. Porque como que você conversa com o amado da sua alma, gastando o maior crédito, e você capota? Você faz isso com a sua mina, ela fica louca. Aí você acha que com Jesus está tudo bem. Não, Jesus é Jesus, né? Ele sempre perdoa. Pô, você está com o cara ficou o dia inteiro para falar com você. Senhor Jesus, pô, meu dia foi maior da hora. Já foi, dormi. Eu dormi. De repente ele entrou no meu quarto.
Ele me acordou e eu fiquei quase 1 hora tremendo dentro do meu quarto, tendo visões com a minha família, tendo uma experiência sobrenatural que marcou a minha vida. Porque de repente, do nada, eu nem merecia, mas ele falou: eu vou visitar esse menino hoje à noite. Ele quer se encontrar com você. Ele te ama. Ele não é geral, ele é pessoal. O que ele vai fazer nessa conferência não é por atacado. Ele não pensou no geral só. Ele pensou em cada pessoa que fez a inscrição. Sabe você que estava em dúvida de fazer a inscrição? Sabe por que você fez? Não é porque te abençoaram. Não é porque sua mãe insistiu, não. Não é porque o dinheiro sobrou. Não é porque do nada surgiu o dinheiro. É porque Jesus tinha um plano, se encontrar com você nessa conferência e transformar a sua vida, para ela nunca mais ser a mesma. Sabe por quê? Porque depois que você encontra Ele, já era. Teve um cara que ele odiava Jesus. E sabe qual era a vontade dele? Matar todos os cristãos. Cara, ele assentiu na morte de Estevão. Pô, Estevão viu Jesus. Estevão foi um dos que viu Jesus. Isso é maravilhoso. Estevão ia ser apedrejado e de repente ele viu Jesus, o amado da alma dele, do lado de Deus, em pé, falando assim: vem, Estevão, eu estou louco para te dar um abraço, querido. Ele nem viu a pedrada, meu irmão. Ele viu o Messias, ele viu o amado da alma dele. Sabe por quê? Porque quando você ama Ele, podem te tacar pedras, pode passar pela luta que for, você só tem os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, você só quer Ele. E esse cara consentiu na morte do primeiro mártir, cristão, fora Jesus. E de repente ele pegou um monte de carta e falou assim: está crescendo muito a igreja em Damasco, nós vamos prender todo mundo. Tem esse negócio de apóstolo, nós vamos prender todo mundo. Esses caras dessa seita aí, o caminho, nós vamos pegar esses caras. E no meio do caminho de Damasco, o cheiroso veio. Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Acabou a vida dele ali. Ele morreu ali e ele nasceu para Jesus. Ele morreu ali, acabou. Talvez você veio nesse acampamento e desculpa, era uma armadilha de Damasco para você. Ah, eu só vou vir porque minha mãe encheu muito saco. Se eu não vou vir, eu vou ter castigo. Eu não vou ter o celular que ela falou que ia me dar. Que bênção, meu irmão. Bem-vindo ao caminho de Damasco. Ele quer se encontrar com você. Se você está aí no seu lugar rebelde, ainda com o coração duro, Espírito Santo começa a quebrantar agora. Espírito Santo vem com o caminho de Damasco. Vem mudar os nossos destinos. Vem mudar o nosso rumo. Em vez de perseguir o Evangelho, nós vamos dar a vida por ele. E a última história é a história do discípulo que eu mais amo, que eu mais gosto, que eu me vejo muito nele. Às vezes eu estou lá em cima e às vezes eu falo assim: vou, tipo, pisei na bola, vou de novo. Pedrão, eu amo Pedro. Nós nem vamos ler que é muito comprido, mas Pedro chega, que nós temos que se encontrar com ele. Quem está com fome dele? E a última história que eu quero te contar é a história de Pedro. Fala assim: um encontro com Jesus traz restauração. Hoje, um encontro com Ele vai restaurar o seu amor, o seu chamado, vai restaurar quem você é, quem Ele te chamou para ser. Um encontro com Ele muda tudo, meu irmão. E Pedro estava triste porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele tinha falado para Jesus porque ele era impulsivo. Ele era que nem eu e talvez que nem você. Ele falou assim: não, Jesus, você não morre não, eu morro no seu lugar. E todo mundo fala assim: esse Pedrão não morre não, Jesus falou que não morre, que cara besta. Beleza, quer ver como ele não morre? Foram tentar prender ele, ele era pescador, ele nunca pegou uma espada na mão. Ele arrancou a espada de um soldado. Eu não estou falando que ele arrancou. Quem é Zé aqui? Não se chama Zé, mas você é Zé que nem eu. É Zé, não sabe de nada, não sabe dar um armlock, não sabe dar um chute. Quem é esse? Ah, dá um chute aí. Você quebra o pé e a pessoa dá risada. Quem é?
Isso era Pedro, meu irmão. Um Zé. E de repente um soldado treinado com a espada na mão, muito mais forte que ele treinava. Pedro nem pescando mais estava. Ele estava frango. Desculpa, ele estava frango. Ele era estivador, estava tudo musculoso. 3 anos só dando rolê. Virou maratonista. Magrelo, sem pegar peso. E o cara brutamonte lá, você não vê isso. Ninguém prende, ninguém rala a mão no meu Jesus. Foi lá, arrancou a espada dele e já foi para arrancar o pescoço. Mas ele é tão Zé. Ele é tão Zé que ele quase quebra o pé tentando arrancar o pescoço da pessoa. Você acha que ele tentou acertar a orelha do cara? O cara era profissional, filho. O cara era o Anderson Silva. O cara foi acertar aqui, ó. É certeza, essa cena eu vou pedir para ver no céu. Porque é certeza, quem gosta de MMA aqui? Quando o cara pega de raspão na orelha, mirado no pescoço, qual é o movimento que o cara fez, Gu? Meu irmão, o cara tem a ginga, o Zé nem entende nada. O Pedrão nem entende nada, ele tem a ginga. Ele foi para arrancar a cabeça. Ele mirou na cabeça, só que o cara era o Neo do Matrix. O cara mandou um show, só arrancou a orelha. Ele estava disposto a morrer sim. Porque ali, se ele arranca a cabeça do cara, você acha que os caras iam arrancar a cabeça dele? Eu não acho que ia arrancar só a cabeça. Eles iam arrancar cada pedacinho do corpo dele e mandar para toda a Galileia, a Judéia, para onde ele morava. Eu tenho certeza disso. E Pedro estava mal, porque mesmo depois disso, Jesus foi lá e falou assim, não é para você arrancar a cabeça de ninguém. E ele ficou confuso. E ele ficou com medo, ele falou, é para proteger, não é para proteger. E de repente ele acabou negando Jesus, porque ele estava todo mal, todo confuso. O mestre dele ele pensou que o mestre dele ia, sei lá, levitar, mandar todo mundo de joelho, falar assim, eu sou o rei, e beija o meu pé. E não foi isso que aconteceu. Ele, como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Porque ele nos ama demais. Ele nos ama demais para nos perder por causa de uma atitude boba. Ele falou, para com essa atitude boba. Eu quero me entregar, sabe por quê, Pedro? Porque eu quero te amar para o resto da vida, não só nesses 3 anos. Eu quero que você fique comigo para o resto da vida. Então eu preciso me entregar para esses meninos aqui, que estão achando que tem poder sobre mim, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Falou, pode levar. Pedrão, relaxa. Eu sei que você deu essa mancada, você ainda não está nesse nível, então eu vou pegar a orelha e colar de volta. Mais para frente você cola umas orelhas aí que eu vou te ensinar. E aí Pedrão está mal, está confuso na sua identidade. É para eu usar a espada? Não é. É para ser por violência? Não é. É para eu liderar a igreja? Eu não consigo liderar a igreja. Eu fui tentar liderar 12 e perdi. Como que eu vou ser o pilar da igreja? Ele falou que eu vou liderar a igreja. Ele falou que eu vou liderar a igreja. Ele foi preso, foi morto e morreu sem eu poder dar um beijo nele e falar, me perdoa, porque eu te neguei. Sem eu poder dar um cheiro nele e falar assim, eu vou sentir saudade. Ele morreu. Esse cara estava mal e Jesus ressuscitou. E aí Jesus chega em Pedro. E Jesus não tem problema com Pedro. Jesus conhece Pedro antes de Pedro nascer. Jesus conhece Pedro. E Jesus sonhou com Pedro quando ele foi fundar o mundo. E aí ele chega em Pedro e ele restaura Pedro. E ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama agapau, com amor incondicional? E Pedro fala assim, eu te amo, mas com amor fraternal. Um amor assim, eu gosto, eu sinto que meu amor não tá igual, Jesus. Eu achava que eu tinha, mas não tenho. Você já ouviu essa mensagem? 10 vezes, 12, 20. Você já ouviu essa mensagem? Mas Jesus parou tudo e foi curar o chamado de Pedro. Foi restaurar o chamado de Pedro. E ele pergunta de novo, Pedro, mas você precisa me amar, agapau, você me ama, agapau? Ele fala assim, não, eu te amo, eu gosto de você, Jesus. Eu não posso mentir, você sabe tudo de mim. Você me viu te negar. Você me viu te negar. Eu não queria te negar, mas eu te neguei. Como que eu posso falar que eu te amo? Aí Jesus fala a frase mais linda de novo, você me ama, agapau? Pedro fala assim, você sabe que eu ainda não estou nesse nível. E aí sabe o que ele fala? Eu vou restaurar o seu chamado mesmo assim. E com a identidade de que eu te amo, você vai descobrir que você também me ama. Eu vou restaurar o meu amor por você na sua frente, para você entender que você me ama também. E eu vou te provar isso, porque você vai ser morto por mim.
Aquilo que você prometeu que ia fazer por mim, você vai fazer, Pedro. Aquilo que você prometeu que ia fazer para Deus, e de repente você fez tudo errado, hoje Deus está te restaurando, e você vai fazer. Aquilo, o encontro com Ele, restaura o seu chamado, restaura o sonho, restaura os dons que eles colocaram sobre você, e que às vezes você negligenciou. E sabe por que eu amo Pedro? Porque ele aceitou. Jesus fala assim: cuida das minhas ovelhinhas. E Jesus, ele ascendeu aos céus, e sabe quem foi cuidar das ovelhas dos 120? Pedro. Pedro abraçou os caras. Ele era o mais velho provavelmente, e ele abraçou os caras. Ele foi lá e falou assim: nós precisamos eleger um lugar no lugar de Judas, nós vamos para Jerusalém, nós vamos começar a buscar ele, e ele vai vir. Ele foi para o chamado dele com tudo. Sabe por que eu gosto de Pedro? Porque Pedro, ele é impulsivo, mas a impulsividade dele às vezes agrada demais o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Pedro ele não fica confortável no barco, esperando Jesus chegar na hora que, para todo mundo. Ele sai correndo, ele enfrenta, ele dá passos de fé, ele corre para Jesus. Ele não fez isso só na hora de andar sobre as águas. Aqui, quando ele viu Jesus de longe, João falou assim: vou-te ver aí, vou te contar a história que talvez você não saiba. Jesus chega, os caras estavam pescando, não pescaram nada, porque sem Jesus nada prospera, meu irmão, nada vai para frente. E nada foi. Eles cansados, de repente chega Jesus lá na beira do mar da Galileia e fala assim: não sei subiar. E aí, galera, pegaram alguma coisa? Estou com uma churrasqueira aqui, pô, estou com fome. Aí eles falaram assim: pô, nem um peixe, o mar não está para peixe hoje. Ele falou assim: ó, tá vendo o lado direito aí? Vocês estão a 90, eles estavam a 90 metros, então eles conseguiam conversar. Ele falou assim: joga a rede aí do lado direito. Ele jogou 153 grandes peixes, eles quase afundaram o barco. Quando Pedro viu aquilo, João viu aquilo, João falou assim: vote, aconteceu de novo, ele fez isso lá atrás, é Jesus lá, ó. Quando Pedro viu que era Jesus lá, ele nem queria saber se ele ia boiar, se ele ia afundar, se ele ia morrer. Ele se jogou no meio do mar a 90 metros, e ele fez um nado de 90 metros. 90 metros rasos, mais rápidos da vida de Pedro. Quem faz natação aqui? Quem faz a natação sabe que quando você se anima demais, quando você vai para uma prova, que eu já fiz natação, você chega morto. Porque a natação é diferente dos outros esportes. Quando você vai para uma competição, você dá 100% do seu corpo. Ela mexe com todos os seus músculos. Quando eu fazia natação, acabava as provas, eu nadava todo dia lá. Você nadava, não sei quanto eu nadava, né? Mas nadava um monte. Nadava 10, 20 vezes do que eu nadava na prova. E eu saía zero da natação. Uma dorzinha, meio cansado, músculo rígido. Mas quando você ia para uma competição, você saía da piscina meio carregado. Pedro saiu assim. Sabe por quê? Porque quando ele viu Jesus de longe, ele se joga. Ele gasta tudo que ele tem para chegar até Jesus. Esse é Pedro. Quem quer ser igual Pedro? Quem mesmo com falhas quer sair correndo para os braços dele nessa manhã? Se você quer correr para os braços dele, eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos buscar um pouco. Pode apagar as luzes lá, que hoje nós vamos ter um encontro romântico com a pessoa mais querida, com a pessoa mais amada. Eu não sei se você está com a paixão de Maria Madalena, mas eu quero te dizer que Ele escolheu aparecer aqui hoje para te dar um abraço. Ele quer te amar, e hoje Ele vai te restaurar. Hoje é o seu dia com Ele. Eu não estou falando só hoje de manhã. Nós vamos ter muita coisa hoje. Você não tem noção o que vai acontecer hoje. Se você quer se encontrar com Ele,
esse salão inteiro aqui vai ser cheio da glória dele. Mas se você quiser vir aqui na frente, se você quiser deitar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar aí no seu lugar, só fica vulnerável. Só fica vulnerável. Se aqui na frente vai te ajudar, amém. Se aí no seu lugar mais confortável vai te ajudar, amém. Mas se está confortável aí, eu te dou uma dica: pula do barco. Porque Ele está querendo se encontrar com os desesperados nessa manhã. Ele está querendo se encontrar com os apaixonados nessa manhã. Ele está querendo se encontrar com aqueles que vão dar tudo para ter Ele de volta.